Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. O ambiente político anda crispado, polarizado, diria mesmo tribalizado. Mas não é só aqui no Burgo, é um pouco por todo o lado. Se olharmos, por exemplo, para o lado do Atlântico, nos Estados Unidos, uma aparente segunda tentativa de assassinato a Donald Trump foi impedida de acontecer. Se olharmos um pouco mais para baixo, naquele que é o maior país de expressão portuguesa, os candidatos andam às cadeiradas uns aos outros em debates televisionados por milhões e milhões. A verdade é que há uma clara degradação das democracias a nível mundial, sejam elas quais forem. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Continuemos. Como se não bastasse, ainda hoje foi notícia em diversos órgãos de comunicação social um estudo recente pedido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos relativo ao fenómeno da corrupção. Pasme-se, ou talvez não, 9 em cada 10 portugueses afirmam claramente que a corrupção é neste momento um problema grave na nossa democracia. Coloca os partidos políticos ao nível daqueles clubes de pontapé na bola. Sim, os clubes de futebol. São aqueles que estão mais expostos ao fenómeno da corrupção. E quando tentamos perguntar aos portugueses quem são os responsáveis, ouçam bem, primeiro, o poder político. Segundo, a sociedade civil. E em terceiro, e longe em termos percentuais, então o poder judicial. Uma boa notícia para os signatários daqueles que querem uma reestruturação da justiça em Portugal. Digo eu, que não percebo nada disto. O nosso convidado de hoje é o professor e investigador do CIES, Daniel Adrião, também primeiro signatário, creio eu, da iniciativa legislativa dos cidadãos para a alteração da lei eleitoral, chamada de voto pleno. Muito boa noite, Daniel. Obrigado por estares aqui connosco nesta segunda-feira, pontapé de saída. E apesar de termos falado da democracia ou da falta de qualidade das democracias e da corrupção como fenómeno, obviamente o Orçamento de Estado está em cima da mesa ou na linha da frente, por assim dizer, e essencialmente naquilo que são algumas das medidas para segurar o talento em Portugal. Qual é a análise que tu fazes das propostas deste governo e também, tendo sido tu próprio candidato a secretário-geral do PS, qual é a análise que tu fazes da posição do PS nesta questão? Em primeiro lugar, obrigada, boa noite, obrigado pelo convite. Só uma pequena retificação, não sou professor no CIES, sou investigador. Muito bem. Em relação à questão do Orçamento de Estado, enfim, eu confesso que me causa alguma estranheza a posição do Partido Socialista relativamente à questão do IRS jovem. Eu entendo que é possível que as medidas propostas pelo Governo no âmbito do IRS jovem possam ser melhoradas, possa haver uma modelagem, enfim, da tipologia dessas medidas. É uma medida que nós sabemos tem um impacto orçamental muito grande. O próprio Governo calcula que essa medida vai custar aos cofres do Estado qualquer coisa como 1.000 milhões de euros, que é muito significativo. Mas ainda assim eu acho que há que olhar com atenção para essa medida e tentar estudar a forma realmente dela poder ser implementada. Porque eu acho que há um problema que nós temos que atacar em Portugal e que temos claramente que endereçar, que é o problema da fuga dos jovens para o estrangeiro, da imigração dos nossos jovens, sobretudo dos nossos jovens mais qualificados. Há uma sangria hoje em Portugal
que não é exatamente de agora, que, enfim, já é pelo menos da última década, mas que tem provocado realmente o êxodo de os jovens, particularmente jovens licenciados. Em claro contraponto daquilo que era a imigração da década de 60, 70, não é? O nosso perfil de imigrante hoje em dia é completamente distinto daquele que era, enfim, na década em que os meus pais imigraram, porque eu também sou filho da imigração, porque os meus pais foram para a França na década de 60 e eu nasci em França, final da década de 60, portanto, eu sei bem o que é esse fenómeno da imigração e depois também estivemos nos Estados Unidos, onde vivemos durante alguns anos. E, portanto, eu conheço bem o fenómeno da imigração. O perfil do imigrante de hoje não tem nada a ver com o perfil do imigrante dessa altura. E hoje quem mais sai do país realmente são os jovens mais qualificados. Na última, enfim, entre 2012 e 2021, calcula-se que tenham saído de Portugal qualquer coisa como 194 mil jovens licenciados. E, portanto, isto tem um peso muito significativo, corresponde a cerca de 10%, mais de 10% dos licenciados em Portugal. Portanto, estes jovens são fundamentais para desenvolver o país. Portanto, a saída deles é uma má notícia. Uma coisa é saírem para fazer Erasmus, em que estão, enfim, noutro país, 6 meses, 1 ano, e depois regressam. Mas isso ainda estão na fase de estudantes universitários. Outra coisa é quando acabam as suas formações, abandonarem, saírem do país. E saem do país fundamentalmente por 2 razões. Primeiro, devido à baixa remuneração do trabalho, portanto, os baixos rendimentos. E a segunda é a falta de habitação. Estes são os 2 principais fatores que levam muitos jovens a optar por sair, porque encontram oportunidades de trabalho muito melhor remuneradas lá fora e também, enfim, mesmo que a habitação tenha custos elevados, o nível das remunerações que recebem permite-lhes perfeitamente acomodar essas despesas, o que não sucede claramente em Portugal. E, portanto, eu tenho para mim que esta medida que o Governo lançou de benefícios fiscais no âmbito do IRS jovem, enfim, vai no bom sentido, porque vai no sentido de, enfim, nós gostaríamos que, enfim, que as entidades patronais em Portugal, as entidades empregadoras, pudessem remunerar melhor o trabalho, obviamente. E se assim fosse, provavelmente não era preciso outro tipo de incentivos. Mas a economia é a que é e, portanto, para já a realidade é esta. E, portanto, o Estado também tem que ter aqui um papel. E, portanto, e através dos instrumentos da fiscalidade é possível realmente criar aqui condições para que haja alguma discriminação positiva, em particular dos jovens qualificados, para que, de facto, tentar estancar o abandono. E, portanto, com esses incentivos, com a isenção de IRS durante um período, isso vai fazer com que os jovens possam realmente melhorar o seu rendimento líquido. E isso pode contribuir para que decidam ficar em Portugal. E o mesmo se passa relativamente aos apoios à aquisição de casa própria. Sabemos que a habitação é outro dos graves problemas em Portugal e, em particular, que afeta, sobretudo, os mais jovens. E, portanto, os apoios do Estado, no fundo, dando garantias bancárias que substituem aquela percentagem que os bancos exigem à cabeça para os empréstimos à aquisição de casa própria, eu julgo que é uma medida que também vai no bom sentido. Portanto, eu acho que a direção do Partido Socialista devia ponderar muito seriamente sobre estas questões, devia perceber que realmente há um problema que é, na verdade, uma verdadeira tragédia nacional, que é esta sangria de jovens, de fuga de talentos para o exterior e que é preciso agir e a fiscalidade pode ser um instrumento útil nesse sentido. E isso a acompanhar aquilo que é já um mundo, obviamente, sem fronteiras, onde a deslocação de os jovens para iniciar vida noutros países não é tida como um drama, é tida como uma decisão normal na sequência da sua... quer dizer, acaba por cimentar, ou, neste caso, alargar ainda mais a possibilidade dos jovens portugueses decidirem ir para fora, porque não têm meios em Portugal. Mas olha, deixa-me colocar aqui uma questão. Eu creio que logo no discurso pós-eleitoral, Pedro Nuno Santos disse que a visão que o Partido Socialista tinha para o país era muito diferente da visão que a AD tinha para o país, colocando, de alguma forma, logo alguma distância entre o PS, a visão para Portugal e o eventual entendimento quanto a um futuro orçamento do Estado.
Bom, eu assinalei, de forma muito positiva, uma das temáticas que o Pedro Nuno Santos referiu, enfim, quando foi eleito secretário-geral do Partido Socialista e que eu tinha focado bastante durante o processo eleitoral interno, tinha a ver com a necessidade de mudar o perfil de especialização da economia portuguesa. E, portanto, nós, no fundo, fazermos uma mudança de paradigma para uma mudança que passasse de uma economia assente na mão de obra intensiva e nos baixos salários, que é aquela que infelizmente ainda vamos tendo, para uma economia assente no conhecimento intensivo, nos recursos humanos altamente qualificados, portanto, numa economia de alto valor acrescentado. Inovação. E esta geração mais qualificada de sempre, como se diz, é fundamental para essa transformação. Nós não conseguimos essa transformação da economia portuguesa, essa mudança de paradigma para uma economia de alto valor acrescentado sem esta geração. Portanto, nós não podemos, ou temos que fazer tudo, claro que as pessoas são livres de sair do país, não é? Embora houve quem fizesse contas sobre as perdas, entre aspas, em termos de investimento público, que se traduziram na saída destes quase 200 mil jovens durante a última década, não é? Isso que equivaleu a um investimento de quase 2 mil milhões de euros na formação, não é? Desses jovens, que o país investiu na formação desses ativos e que depois perde, não é? E perde duplamente quando eles saem. Perde porque perdeu o investimento que foi feito durante esses anos e perde devido ao retorno de que podia beneficiar desses ativos que vão se beneficiar outros países e não o nosso. Portanto, é uma dupla perda. Aliás, houve também a Associação Business Roundtable Portugal fez as contas à perda, não apenas em termos de investimento público, mas também a perda em termos de receitas fiscais. E, portanto, concluiu que se tinha perdido 2,3 mil milhões de euros em IRS e 4,5 mil milhões em segurança social. E, portanto, isto é brutal. Portanto, se a medida do IRS jovem custar ao país 1.000 milhões de euros, enfim, é um custo ainda assim baixo para o impacto positivo que pode ter e o retorno, o payback que pode ter a permanência destes jovens em Portugal. Portanto, mas eu dizia que essa preocupação central que foi expressa pelo secretário-geral do Partido Socialista quando venceu as eleições internas dentro do Partido Socialista e, aliás, que expressou no seu discurso no Congresso do Partido Socialista, e exatamente nesse sentido, da necessidade de mudar o paradigma económico do país para que nós possamos ter uma economia mais competitiva, não é? E uma economia com mais condições, com mais sofisticação, porque, na verdade, só com uma economia mais sofisticada é que nós conseguimos reter o talento, não é? Porque hoje, felizmente, Portugal já forma, não é, gerações altamente qualificadas. Mas a economia não tem a capacidade suficiente de poder absorver, porque não tem um nível de complexidade suficiente para absorver o nível de mão de obra especializada que o país gera. E é isso também que leva muitos jovens a sair, porque não encontram em Portugal, no fundo, as áreas a empregabilidade não está de acordo com o seu perfil de formação. E, portanto, é preciso apostar na especialização, é preciso apostar e incentivar as empresas a apostar nisso. E, por exemplo, uma medida que o PS podia apresentar em sede de IRC, onde também tem muitas dúvidas acerca da proposta do Governo de corte generalizado do IRC. Bom, mas há uma medida então que o PS devia apresentar e que eu desafio a direção do PS e o secretário-geral do Partido Socialista a apresentar em matéria de IRC no âmbito do próximo Orçamento de Estado. É uma medida de apoio seletivo, em termos de IRC, de baixa de IRC, às empresas que empreguem jovens altamente qualificados e que os remunerem ao nível do salário médio. O salário médio em Portugal ronda hoje os 1.450 euros. Portanto, as empresas que contratem jovens altamente qualificados e que paguem vencimentos acima dos 1.450 euros brutos, devem ser beneficiados em sede de IRC e devem ter bonificação, devem pagar menos IRC. Ora, aqui está uma medida concreta, objetiva, que pode ajudar, de facto, a que os jovens, dar incentivos para que os jovens fiquem em Portugal e que os empregadores, no fundo, se disponham a contratar jovens a um preço, de facto, justo.
Eu acho que há um conjunto de medidas, uma combinação, um mix de medidas que podem ser desenvolvidas e que podem ser apresentadas no âmbito deste Orçamento de Estado, que podem contribuir realmente para resolver este problema sistémico da sociedade portuguesa, que é absolutamente estruturante. E não há como não pensar na primeira Casa dos Jovens e recordar imediatamente também a crise na habitação que se vive em Portugal. Ou seja... Nuno, só que em relação a essa matéria, gostava de dizer uma coisa. Claro. Eu, quando fui candidato a secretário-geral do Partido Socialista, apresentei uma proposta no sentido de, em 10 anos, numa década, se construírem em Portugal 500 mil de casas. E, portanto, isto resolvia de vez e por gerações o problema da habitação. Esta medida foi inspirada na experiência sueca. A Suécia, nos anos 60, no pós-guerra, teve graves problemas de habitação, porque houve um processo de reindustrialização muito acelerado na Suécia no pós-guerra. A Alemanha estava toda devastada e, portanto, os suecos acharam e fizeram bem essa aposta da reindustrialização imediata no pós-guerra. Porque a Suécia não foi muito afetada pela Segunda Guerra. E, portanto, isso fez com que as grandes indústrias começassem a concentrar junto às principais cidades da Suécia e isso obrigou a um grande êxodo, não é, dos campos para as cidades, porque era preciso mão de obra para trabalhar nas fábricas. E populações que até vinham de outros países para sucesso. Exatamente, Suécia, exatamente. Números, é isso mesmo. E, portanto, isso fez com que houvesse uma grande pressão e não havia casas nas grandes cidades. E o governo sueco, um governo social-democrata, curiosamente, no início da década de 60, em 60, 61, fez um pacto de regime com todos os partidos e estabeleceram que a prioridade nacional, número 1 da Suécia, era resolver o problema da habitação. Então, lançaram um programa que se chamava 1 milhão de casas, numa década. E os suecos que têm mais ou menos uma população idêntica à portuguesa, construíram, numa década, 1 milhão de casas. Portanto, em 69 tinham concluído esse programa da construção de 1 milhão de casas e resolveram os seus problemas de habitação por gerações. E, portanto, eu acho que é isso que é preciso fazer em Portugal. Não é construir mais 30 mil casas, como propunha o Partido Socialista, ou agora mais 60 ou 59, como propõe este Governo, não, até 2030, assim não vamos lá. É preciso um programa estruturante que, de facto, construa ou reabilite, não é preciso ser tudo construção de raiz, pode haver muitas situações de reabilitação do edificado existente, mas que haja a construção de uma média de 50 mil casas por ano. E, portanto, nós, se fizermos isso, isto tem um custo na ordem dos 5 mil milhões de euros por ano. É um custo significativo, é verdade, mas é menos, por exemplo, que a receita anual de IRC. E, portanto, se nós alocarmos a receita de IRC a este plano de solução estrutural do problema da habitação... 5 mil milhões? Sim. É um bocadinho mais do que aquilo que já colocámos na TAP. Exatamente. Pronto. E, portanto, nós resolvemos de vez o problema da habitação em Portugal. O que eu acho que é preciso é reformas estruturantes para o país. Nós não podemos continuar sempre com pequenos paliativos, a dar aspirinas, porque os problemas de fundo não se resolvem assim. Daniel, falaste em algo que me parece neste momento muito difícil de alcançar em Portugal e quase que vai no sentido da minha nota introdutória. Falaste de um pacto de regime e isto acontece quando há pessoas adultas na sala, como bem disseste. Crees que aqui o atual secretário-geral já está numa índole mais eleitoral? Andamos aqui neste jogo de cortes perigoso, em que se perde alguma maturidade em, por exemplo, apoiar algumas decisões de partidos que não são o meu, mas serão importantes para os portugueses ou para alguns portugueses. Certamente que sim. Eu sou um adepto das reformas estruturais e dos pactos de regime em torno das reformas estruturais. Acho que isso é fundamental, acho que isso é o que tem faltado ao país e acho que o país se tem atrasado em termos de desenvolvimento precisamente porque não tem havido esse compromisso. E é preciso criar essa cultura de compromisso entre os partidos. Os portugueses esperam isso. E querem e desejam, isso não tenho nenhuma dúvida. O que os portugueses não querem é crises políticas artificiais. O que os portugueses não querem é governos que, de facto, ao fim de um ano, caiam, ao menos de um ano. Portanto, seria absolutamente incompreensível que os principais partidos, quer os partidos que estão no governo, o PSD e CDS, quer o principal partido da oposição,
e também os outros, mas estes sobretudo, não encontrassem um compromisso para viabilizar o Orçamento de Estado. Os portugueses não compreenderiam isso. Portanto, existe de facto que haja adultos na sala, sentados à mesa, e que assegurem a viabilização deste Orçamento de Estado, porque é impensável para os portugueses haver uma crise política e novas eleições quando o governo tem 6 ou 7 meses. E, portanto, isso é a última coisa que os portugueses querem, e eu acho que os portugueses exigem, e bem, aos grandes partidos que, de facto, tenham sentido da responsabilidade e, sobretudo, sentido de Estado, e que se entendam, porque aquilo que os divide é, de facto, muito pouco. São, muitas vezes, questões que têm a ver com pesos relativos em cada uma das medidas. Portanto, eu acho que é muito fácil chegar a acordo, designadamente em matéria de IRS jovem, em matéria de IRC, habitação. Em matéria de habitação. Eu acho que são questões que, com um pouco de boa vontade, nem é preciso muita boa vontade, só um pouquinho de boa vontade é possível, claramente, haver um entendimento que viabilize o Orçamento de Estado. Basta o PS abster-se. Não, e nem sequer precisa de votar a favor, mas é preciso, e o país exige que, de facto, haja um compromisso político entre as principais forças no sentido de viabilizar o Orçamento de Estado. E olhando para aquilo que aí vem, qual é a tua expectativa? Porque, obviamente, quando eu estou na oposição e abstendo-me, viabilizo o Orçamento de Estado de um governo minoritário, não vou concordar com todas as medidas. É necessário também que o governo esteja disponível para negociar pontualmente alguns ajustes em medidas onde possamos ir, ou o governo possa ir de encontro a alguns partidos da oposição ou à oposição. Claro que sim. Eu acho que isso é a obrigação do governo, sobretudo um governo que não tem maioria absoluta no Parlamento e que tem uma maioria relativa muito relativa. Muito relativa. E, portanto, eu acho que há uma obrigação do governo em fazer cedências, naturalmente, não é? Portanto, o governo também tem que dar um passo no sentido de haver um encontro de posições, não é? Portanto, acho que os dois principais partidos, que são os partidos que mais anos governaram Portugal, quer dizer, e que lideraram todos os governos em Portugal até hoje, pois não é? Essa que é essa, Adriano. PS e PSD têm Adriano. absoluta responsabilidade de se entenderem neste momento, porque ninguém compreenderia que houvesse agora eleições e eu estou convencido que o partido que for responsabilizado por haver uma crise política nesta altura será penalizado nessas eleições. É interessante porque eu recordo-me da geringonça, por assim dizer. Creio que os partidos que apoiaram essa solução governativa não aprovaram um determinado orçamento de Estado, provocaram novas eleições e deram uma maioria absoluta ao PS. Ou seja, é um traço do eleitorado português realmente, de alguma forma, penalizar quem provoca a crise política, será? Claro que sim. E o PS também já esteve nessa situação quando derrubou o governo de Cavaco Silva, aqui há muitos anos atrás. Pois foi. Portanto, porque o primeiro havia uma maioria relativa. Minoritário, exatamente, de Cavaco Silva. Aí não foi no Orçamento de Estado, foi uma moção de censura que foi apresentada, por acaso, na altura, pelo PRD. E eu acho que isso foi a sentença de morte do PRD, não é? Foi o princípio do fim do PRD. E o PS embarcou nisso e, portanto, essa moção de censura foi aprovada. Deu duas maiorias ao Cavaco. E a seguir, duas maiorias absolutas. Portanto, eu acho que o PS terá aprendido essa lição e, portanto, espero que tenha esse momento da nossa história política presente. Ainda antes de mudarmos de tema, e enquanto candidato a secretário-geral do PS, quando olhas para o atual PS liderado por Pedro Nuno Santos, o que é que achas que deveria acontecer mais? Maior diálogo? Há mais diálogo? Temos um PS mais à esquerda, um PS mais ideológico, temos um PS responsável. Qual é a tua análise? Sim, eu esperava, de facto, uma liderança, enfim, mais em linha com aquilo que é o posicionamento histórico do Partido Socialista, enquanto partido charneira do sistema político português. Portanto, é um partido de centro-esquerda. Não é um partido que sabe dialogar tanto com as forças políticas à sua esquerda como com as forças políticas à sua direita. Não é?
Esse é o posicionamento histórico do Partido Socialista. É um partido que defende as classes médias, é um partido interclassista, mas que tem a sua principal base de sustentação eleitoral nas classes médias, e é um partido moderado. Isto não quer dizer que não seja um partido transformacional, e um partido reformista, que deve ser e que foi muitas vezes no passado. Mas tem de, no fundo... reencontrar-se? Eu acho que, enfim, há aqui alguns tiques de algum dogmatismo que eu não aprecio, enfim, e que eu acho que só deslustram o PS e que só o afastam daquele que é o seu eleitorado tradicional. Eu recordo, numa das tuas vindas aqui, tu falares dos Estados Gerais. Exatamente. E pouco tempo depois, realmente, acho que ou está programado ou aconteceu. Corremos o risco de desperdiçar algo que para o PS de Guterres foi essencial e importante? Bem, exatamente. Essa, aliás, foi uma das questões que eu defendi na moção de estratégia política que apresentei, acho que até nos últimos 3 congressos do PS. Portanto, sempre falei da necessidade do PS fazer uns Estados Gerais. Eu, aliás, até defendi que o PS devia fazer uns Estados Gerais em permanência. Devia estar sempre em Estados Gerais. Porque o que é sempre estar em Estados Gerais? É estar a auscultar as pessoas, ouvir a sociedade civil, em permanente diálogo com a sociedade civil. E eu acho que é isso que falta muito à política em Portugal. Nós temos um sistema eleitoral, como sabe, que está fechado sobre si próprio, não é? Que no fundo, é um sistema fechado e bloqueado, em que se traduz numa verdadeira partidocracia. E se os partidos não têm pelo menos a preocupação de ouvir as pessoas e de encontrar canais de comunicação com a sua base social de apoio, isso faz com que fiquem completamente cristalizados e vivam numa bolha. E eu acho que esse é o grande problema. E, portanto, acho que é fundamental auscultar os cidadãos, acho que é fundamental ouvir a academia, acho que é fundamental ouvir os diferentes setores da atividade económica do país, é preciso ouvir as forças vivas, como esta foi uma expressão que se foi perdendo, que se usava muito e que se foi perdendo. Forças vivas do país. É preciso ouvir, de facto, as forças vivas do país, a sociedade civil, porque isso é fundamental para que a democracia não seja apenas um ritual que se cumpre de 4 em 4 anos e que termina no momento em que depositamos o voto na urna, mas a democracia tem que ser um processo contínuo de participação. E porque agora vamos falar da qualidade dessa democracia, não achas que, por exemplo, em algumas situações, as forças vivas falaram, os principais partidos não quiseram ouvir e só depois, quando houve um gritar, é que algumas situações começaram a ser olhadas pelos partidos políticos, pelos principais partidos políticos, com alguma seriedade. E vou tocar, por exemplo, no caso da imigração. Sem falar especificamente do problema da imigração, mas é algo que a sociedade já ia falando. Sempre houve aquela questão de não, isto acontece só aqui. Não, é só percepção, não é propriamente realidade, mas aparentemente agora com uma chamada de atenção mais forte relativamente a essa questão. Sim, é verdade. Bom, os empresários queixam-se de que há falta de mão de obra em Portugal e, portanto, dizem que são os primeiros a reclamar a necessidade de haver mais imigrantes e, portanto, porque, na verdade, lá está. O problema tem a ver com o perfil de especialização da economia portuguesa, mais uma vez. Ora, nós temos uma economia assente na mão de obra intensiva e na mão de obra indiferenciada. Porquê? Porque a nossa economia está muito assente no turismo. E, portanto, o turismo é um setor de atividade que está ligado à mão de obra indiferenciada e aos baixos salários, por maioria de razão. Aos baixos salários. E, infelizmente, nós estamos numa situação em que o tipo de mão de obra que estamos a pedir é mão de obra, de facto, com baixas qualificações. E, portanto, como nós geramos cada vez uma mão de obra melhor qualificada, mais bem qualificada, não é? O trade-off é diferente. O trade-off é diferente. Os mais qualificados saem do país, porque nós não temos aqui condições de empregabilidade para eles, não é? Porque a nossa economia assenta na mão de obra indiferenciada. E, portanto,
importamos mão de obra indiferenciada e exportamos mão de obra especializada. Mas não achas que isso pode, de facto, criar algum tipo de tensões sociais? Nomeadamente, foi notícia esta semana, uma determinada casa onde estão 30 pessoas, só tem duas casas de banho, e só tem 2 de casa de banho, e dessas 2 casas de banho, uma das sanitas não funciona, e estão lá 30 pessoas, que geram 7.000 euros ao dono do apartamento. Ou seja, claro que se estivéssemos a importar mão de obra qualificada, não iam aceitar viver dessa forma. Mas não somos nós, Estado e sociedade civil, que temos a responsabilidade também de não permitir este tipo de abusos. Sim, obviamente. A questão, mais uma vez, para mim, eu acho que as questões têm que ser resolvidas de uma forma estrutural e sistémica. Qual é o problema? O problema é a fraca sofisticação da mão de obra necessária, do nosso tecido empresarial okay. E, em particular, produtivo. E, portanto, nós precisamos... Mas continuamos numa aposta desenfreada no turismo, por exemplo, não é? Eu acho isso quase 20% estrategicamente do PIB. Um erro. Porque... claro que o turismo é importante e deve ser um motor e deve continuar, importante claro, da nossa economia, deve continuar, mas nós temos que diversificar, não podemos pôr todos os ovos, não é? No mesmo cesto. Não podemos colocar todas as fichas no turismo. Nós precisamos, de facto, diversificar, nós precisamos de reindustrializar o país, nós precisamos de apostar numa economia de alto valor acrescentado, precisamos de apostar em setores de ponta, de alta sofisticação. Isso é fundamental, porque é aí que nós podemos, de facto, competir. Porque isso tem a ver com as cadeias de valor. E nós estamos na base da cadeia de valor, que é na produção. E não estamos nas fases a montante e a jusante da produção, que são as chamadas fases intangíveis da cadeia de valor, que são o ID, a inovação, o design, a marca, o canal de distribuição, os serviços especializados. Quer dizer, nós assentamos apenas na produção, que é a fase da cadeia de valor que menos valor acrescenta, que menos payback traz, que menos, de facto, que mais assenta na tal mão de obra indiferenciada. Porque os outros fases da cadeia de valor, isto é a chamada, que os economistas que estudam isto chamam a smiling curve, não é? Na base do smile, não é, do sorriso, está a produção. E a montante e a jusante dos lados estão as fases que mais acrescentam valor. E aí nós não estamos. E, portanto, nós temos que, de facto, apostar nessas fases da cadeia de valor. E, para isso, precisamos da tal geração mais qualificada de sempre. Porque são esses jovens altamente qualificados que nos podem fazer com que nós possamos apostar numa economia de maior complexidade, de maior sofisticação, mais competitiva e que possa, de facto, assentar em conhecimento intensivo. Olha, e alguns desses jovens mais qualificados, nós teríamos a esperança de que fossem os futuros políticos e os futuros representantes dos partidos políticos, e aqui leva-nos para aquilo que tem sido uma erosão da qualidade das democracias de uma forma geral. Há um estudo hoje apresentado a pedido da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde mostra que 9 em cada 10 dos inquiridos já acha que a corrupção é um problema grave no país, representa 93%, a média na União Europeia é de 70%, ou seja, na própria União Europeia a corrupção é tida pelos cidadãos como uma questão grave, por assim dizer, mas há aqui algo que me preocupou ainda mais, é que diz que 1 em cada 2 dos inquiridos sente que esta corrupção já afeta a sua vida, corresponde a 54%, ao passo que a média europeia é só 24%. Ou seja, os europeus, cidadãos, divergem do português dizendo sim há corrupção, mas só 24% é que dizem que a corrupção nos afeta. Em Portugal, 90% diz sim há corrupção e já metade de nós diz que esta corrupção interfere na qualidade da nossa vida. E eu estou de acordo com esses mais de 50% de portugueses que acham isso, porque eu também acho que, de facto, a corrupção prejudica a vida das pessoas, prejudica a remuneração das pessoas. Portanto, o dinheiro que vai para a corrupção é retirado, é roubado
do bolso das pessoas. Porque as pessoas podiam hoje ter, em Portugal, melhores remunerações do trabalho e não têm, porque muito desse dinheiro é desviado para a corrupção. Portanto, isso continua a ser um grave problema, que está, aliás, identificado em todos os estudos internacionais. Portanto, não é só um problema de percepções. Muitas vezes diz, mas a percepção que existe, a corrupção é um problema de percepção. Não há, assim, tantos casos de corrupção que justifiquem esse tipo de avaliação. Bem, não é verdade, não é verdade. Até aí não é verdade, porque, felizmente, e devido à capacidade que, enfim, que os operadores judiciais têm tido, os casos de corrupção têm sido investigados e tem havido N condenações. Portanto, enfim, um fenómeno que em Portugal tem afetado muito, enfim, a corrupção tem estado, há casos de corrupção ligados a pessoas que estiveram no governo e que fizeram funções, não é, governamentais, e portanto isso é um sinal de alarme absoluto, não é? Porque a corrupção não é só ao nível dos pequenos operadores políticos, não é? Ao nível das autarquias, ou ao nível, enfim, do mundo empresarial e da administração pública, e da tecnoestrutura do Estado, não. É ao nível dos mais altos decisores do país. E, portanto, isto é um sinal de muita preocupação. Aliás, de facto, isso só se resolve, o problema da corrupção só se resolve com escrutínio e com fiscalização e não é a posteriori. Porque a justiça muitas vezes atua a posteriori. Atua depois do mal já estar feito, certo? Corre atrás do prejuízo. As investigações começam depois de haver denúncias, depois de haver suspeitas, portanto, quando a prática dos crimes já ocorreu. O que nós precisamos é de evitar a corrupção. Isto é de agir a anteriori, de agir a montante e não a jusante. Devia ser um problema de ação preventiva, claro, e não de reação. Claro, exatamente. Será? Isso só se consegue a montante através do escrutínio e da fiscalização cidadã. São os cidadãos, através da sua capacidade de escrutinar a atividade dos políticos, que exercem essa capacidade de evitar que os fenómenos corruptivos possam ocorrer. Porque se um político se sentir permanentemente vigiado, não é? Tem muitas dificuldades em cometer ilícitos, não é? Porque está sob vigilância, claro, não é? Permanente. E está sob vigilância não apenas da comunicação social, não apenas da justiça, mas está sob vigilância dos cidadãos. Oh, Daniel, isso tem muito a ver, João, só porque eu acho que este ponto é muito importante, com a forma como está formatado o nosso sistema político. E, em particular, com a lei eleitoral, claro, que gera uma enorme opacidade, que impede, efetivamente, os cidadãos de ver, de escrutinar, claro, que há uma barreira, há um pano preto, não é? Entre os cidadãos e os políticos. E uma total dependência também do chefe do partido. Porque aqui uma das grandes questões que tem sido colocada é porque é que os partidos políticos também não têm canais de denúncia, pipelines e sistemas que possam realmente, a priori, filtrar alguns membros, alguns novos associados ou alguns dos atuais já membros e representantes do partido que possam estar envolvidos em alguns, claro, destes sistemas. Exatamente. Ou seja, o próprio partido político deveria criar sistemas que o defendessem. Autorregulação? Exatamente. Exatamente, claro que sim, claro que sim. Daí a minha proposta dos Estados Gerais, porque isso é uma forma, lá está, de permanente contacto, de diálogo com a sociedade civil, e isso, claro, gera escrutínio, gera fiscalização, gera transparência, pronto. Enfim, o secretário-geral do Partido Socialista finalmente anunciou a intenção de fazer esse projeto dos Estados Gerais e, portanto, de um diálogo permanente com a sociedade, porque eu acho que isso é fundamental. Mas acho que isso, enfim, é uma ação ao nível do partido, que é importante e que é útil, naturalmente, mas a questão é mais funda. A questão tem a ver com a forma como, na verdade, o sistema político está desenhado. A concepção, a arquitetura do nosso sistema político e, em particular, do sistema eleitoral.
que é um sistema, lá está, a própria ciência política e a literatura especializada o classifica dessa maneira. É um sistema de listas fechadas e bloqueadas. Portanto, é um sistema onde os partidos têm livre-arbítrio, têm carta branca para poderem, de facto, escolher os seus representantes sem que isso passe pelas pessoas, pelo povo, pelos cidadãos, não é? Que só podem agir a posteriori. Isto é, os cidadãos apenas se limitam a carimbar as decisões que já foram tomadas pelos partidos. Ou carimbam ou não carimbam. Mas, quer dizer, mas não têm nenhuma possibilidade de interferir no próprio processo de seleção e de recrutamento dos candidatos dos partidos. E, portanto, é isso que é preciso realmente atalhar. É aí que é preciso atalhar. É preciso criar, dentro dos partidos, processos transparentes de seleção e de recrutamento dos candidatos, e eu defendo nessa matéria a realização de eleições primárias, não é? Abertas à base social de apoio dos partidos, para que, enfim, os eleitores do partido possam, a priori, não é, intervir a montante na escolha dos candidatos. Isso já é, no fundo, um processo que retira poder às direções... Abertas a todos? Abertas. Todos os apoiantes? Abertas aos apoiantes. Sim, abertas a quem assine uma declaração a dizer que se identifica com aquele partido e que é eleitor daquele partido. Sem estar inscrito no partido para ser uma base mais abrangente. Não precisa de estar inscrito no partido. Portanto, é um processo de primárias abertas. Portanto, abertas à base social de apoio. Àqueles que, se identificando com aquele partido, no fundo, se dispõem a participar na escolha dos candidatos do partido. Okay. Pronto. E, portanto, eu acho que isso retira muito poder às direções dos partidos e aos líderes partidários, não é? Por um lado, e, portanto, essa é uma medida que eu acho que é fundamental. E depois há outra que tem a ver, que para mim é a mãe de todas as reformas, que é a reforma da lei eleitoral. E daí a iniciativa legislativa de cidadãos que apresentei, e que sou realmente primeiro signatário, que tem como objetivo precisamente alterar a lei eleitoral para que os cidadãos em Portugal possam ter os mesmos direitos eleitorais que têm a generalidade dos cidadãos europeus. Porque, infelizmente, em Portugal é-nos vedado aquilo que se chama o voto nominal. Isto é, a possibilidade dos cidadãos poderem votar e escolher a pessoa em concreto que querem que os represente. Nós vamos colocar também à disposição dos nossos telespectadores a possibilidade de irem tornar-se também signatários dessa proposta. É o chamado voto pleno. Depois também teremos o link para essa proposta. Agora, quando foi perguntado aos portugueses quem é que seriam os principais responsáveis, os portugueses responderam que 40% é responsabilidade do poder político, 31% é responsabilidade da sociedade civil. Isto espantou-me, esta resposta, e não vou dizer que não fiquei surpreendido também com apenas 25% coloca a responsabilidade no Poder Judicial. Olhando para aquilo que foi aquela carta dos 50, que depois são 100, e depois é o rebuliço todo em relação ao Ministério Público, mais uma vez os portugueses estão a dizer ao poder político: nós confiamos mais no Poder Judicial do que propriamente em vocês. Sim, é verdade. E eu acho que, enfim, aquele manifesto que surgiu aí de um conjunto de personalidades, de notáveis... Alguns estão mais arrependidos, digo isto, não posso dizer quem é, porque... Pois, mas não sei. Conheço vários. Quer dizer, eu acho que os cidadãos têm todo o direito de se poder pronunciar sobre a justiça e sobre até casos judiciais em concreto, como é óbvio, sobre o funcionamento da justiça e tudo isso. Portanto, isso faz parte está no âmbito das nossas liberdades, não é? Agora, outra coisa é fazer um manifesto que não é aberto à população, é um manifesto de notáveis, é um manifesto de uma elite, não é? Muitos deles políticos, que, no fundo, também não se limitam a assinar um manifesto, que, no fundo, se constituem como um verdadeiro lobby, porque desenvolveram um conjunto de iniciativas, de ações, fizeram quase um roadshow pelo país, portanto, para ganhar adeptos para a sua causa, desdobraram-se em entrevistas, não é, e em aparições nos órgãos de comunicação social e nas televisões. Quer dizer, portanto, isto é um lobby, portanto, tem aqui uma componente quase orgânica. Não é? E eu tenho dificuldade em perceber que
que as questões que são suscitadas nesse manifesto, algumas até são pertinentes. Quer dizer, claro, obviamente que ninguém gosta das violações permanentes do segredo de justiça, ninguém gosta, enfim, de que as escutas sejam demasiado prolongadas, se prolonguem por meses e anos. Ninguém gosta de estar sob investigação meses e anos. Ninguém gosta de não saber do que é acusado, prisão, por exemplo. exatamente, também. estar em prisão preventiva por tempo indeterminado. Tudo isso. Só que eu tenho uma notícia para dar aos senhores signatários desse manifesto. É que todas essas situações já existem em Portugal há muitos anos. Só que atingiam o cidadão comum e não atingiam os políticos. Foi a partir do momento em que surgiram casos judiciais que passaram a ter como alvo políticos, não é? E que, no fundo, a praxis se aplicou, que já era aplicada ao comum dos cidadãos, se passou também a aplicar aos políticos, aqui del Rey, não pode ser que isto está tudo mal. Pois, já estava mal. Não é de agora que está mal. Está mal há muito tempo. E, portanto, o que eu pergunto é, muitas dessas pessoas tiveram responsabilidades governativas, alguns dos signatários, e responsabilidades partidárias, presidentes de partidos, etc. E nunca os vi, no fundo, tão indignados com as disfuncionalidades da justiça. Olha, como Daniel, quando começaram a surgir estes casos. Vamos aproveitar estes 3 minutos, porque não é de admirar então que a nossa democracia esteja como esteja, não é? Isso ainda é possível mostrar esses quadros. Sim, isto é um quadro, portanto, retirado do VDEM, de uma avaliação internacional feita por uma organização que se dedica à monitorização e ao estudo dos regimes políticos em todo o mundo. E aqui podemos verificar que, portanto, Portugal está aqui neste ponto do mapa, não é? Com um azul mais intenso, mais escuro. E isto corresponde àquilo que o VDEM classifica como democracia eleitoral, que é um segundo nível das democracias. Porque o primeiro nível das democracias, o topo das democracias, é o azul mais clarinho, azul claro, onde há esta mancha enorme de grande parte dos países europeus. E, portanto, Portugal está aqui isolado, com um azul mais escuro, acompanhado aqui dos países do leste e depois também da Grécia e de Malta. E, de facto, nós estamos muito isolados no contexto da Europa, porque nós caímos de forma muito significativa na última avaliação do VDEM. Deixámos de ser uma democracia liberal e passámos a ser uma democracia eleitoral. E eu tenho aqui um outro gráfico que mostra a evolução dos regimes em Portugal desde finais do século XIX, aliás, desde finais do século XVIII, onde podemos ver, portanto, a linha vermelha corresponde àquilo que o VDEM classifica como uma autocracia fechada, e, portanto, que só deixou de ser uma autocracia fechada para ser uma autocracia eleitoral no período do liberalismo, quando acabou a monarquia absolutista. Depois voltou novamente a ser uma autocracia fechada e depois, durante a Primeira República, os responsáveis deste estudo classificam a Primeira República não como uma democracia, mas como uma autocracia eleitoral, porque à luz dos critérios que hoje definem uma democracia, a Primeira República não correspondia a isso, e depois caiu-se novamente no pós-25 de Abril. Caiu-se novamente no Estado Novo, portanto, a autocracia fechada, e depois a azul, isto é, o 25 de Abril. Portanto, passamos a azul claro, lá está democracia eleitoral, e a partir de 77 nós consolidamos a nossa democracia e atingimos o topo, que é a democracia agora, liberal. vemos novamente uma descida. E depois, em 2023, caímos para uma situação de democracia eleitoral. Portanto, descemos de visão em matéria da qualidade das democracias. Muito bem. Portanto, eu acho que isto é muito elucidativo. Descemos de divisão, é bom, porque os portugueses colocam, de facto, o poder político ao nível dos clubes de futebol. Daniel Adrião, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si também, que nos acompanhou esta segunda-feira, pontapé de saída para, utilizando o vernáculo ainda futebolístico, pontapé de saída para mais uma semana de conversa. Sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o canal do YouTube do
Tudo isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações. Queria dizer que também pode ir até às nossas redes sociais, seja no Instagram e no Facebook, para colocar lá o seu gosto. O seu apoio acaba por ser importante. E hoje, para me despedir, vou enviar também um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Vida em 97.1, que não nos veem, mas ouvem-nos também todos os dias. Um resto de uma boa noite, muito obrigado e até amanhã para mais um programa.